Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Romanos capítulo 15, está correto? Estamos aí. A semana passada tivemos um estudo, um embate entre o brócolis e a picanha, né? Eu fico com a picanha, tá, irmão? Logo avisando. Se forem me convidar, pode me convidar para comer picanha. O brócolis eu deixo para outra sua vez, né? Foi falado sobre você não fazer o seu irmão tropeçar, não fazer o seu irmão pecar, né? Isso ele equivale para todas as ações da sua vida, não somente o comer, mas também o se vestir, o falar, o andar, o trabalhar, as suas relações, tudo isso tem a ver com não fazer o seu irmão escorregar. E ela estava falando que o povo tinha dias para adorar a Deus, né? Que escolhia lua nova, trazendo o calendário judaico. Eu estava ouvindo no carro e pensei, tem crente que só adora a Deus na semana da festividade, fica tudo espiritual, não sei porquê, passa a festividade, sumiu. Eu não sei o que acontece, deve ser dia, né? Dia especial, assim, sei lá, com pompas de flores, sei lá, mas deixa pra lá, essa é coisa que só eu vejo de vez em quando. Amém? Romanos 15 é continuação do Romanos 14, só para informar. Tá? Se você às vezes fala que tem versículo, tem capítulo na Bíblia que o autor faz pluft, está falando de vinho e muda para água. No capítulo 14 ele fala de como você não fazer o seu irmão tropeçar na fé, e o capítulo 15 vai dizer a mesma coisa, só com algumas outras características, né? Então ele começa aqui, ora, Romanos capítulo 15, o verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar, na minha tradução, a debilidade dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo, antes, como está escrito, a injúria de que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra é santa, poderosa e é digna. Obrigado a Deus por cada um que está aqui presente. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo estar aqui presente, ó Pai. Obrigado a Deus pelo Teu Filho Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. E obrigado, ó Pai, por o Senhor ter projetado tudo isso para a minha salvação e para a salvação daqueles que o aceitam e guardam os Seus mandamentos. Nessa noite, Pai, fala conosco, Senhor, não porque somos bons, não porque aprendemos, ó Pai, em faculdade, mas que nós possamos, ó Pai, aprender e praticar, ó Pai, o que é correto, e praticar aquilo que é lícito, Senhor, diante dos homens, ó Pai, e diante de Deus, para não sermos repreendidos com o mundo. Pai, abençoa e santifica o Teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Então, como foi falado aqui na semana passada, eu não vou voltar, né? Paulo está dizendo assim, essa força, né, quanto a nós que somos fortes. Aí você fala, mas eu não sou forte. Tem gente que às vezes você fala para ele, você é forte. Eu? Não. Sou o mais miserável de todos os homens, o maior dos pecadores, aquele que morreu 3 vezes e não ressuscitou, sou eu, né? Porque a gente tem sempre o achar que nós somos menos capazes do que aquilo que nós somos, né? Se você, não estou dando um curso de autoajuda não, tá? Não é para você ficar olhando no espelho, eu consigo, não. Isso não resolve, né? São atitudes que fazem com que você consiga se movimentar e consiga romper barreiras, né? Aqui Paulo está trazendo aqui, ó,
nós que somos fortes devemos suportar debilidade. Quando a gente fala de débil, a gente está falando de fraqueza, tá? Às vezes, aquele cara é um debilóide. Não, aquele cara é débil, né? Então, essa pessoa é uma pessoa fraca de mente, ou fraca de conhecimento, ou fraca, né? É que isso aqui virou meio que pejorativo, quando você... a pessoa debilóide, é uma maneira de você ofender uma pessoa, é uma maneira de você rebaixar uma pessoa. Mas no texto aqui, no contexto, Paulo está dizendo, nós que somos fortes, devemos suportar. A gente até brinca, né, que a gente casa e tipo assim, a gente vai vivendo, né, e passa um tempo e você fala, nossa, a gente se suporta, né? Por quê? Porque você vai acabando vendo e aprendendo a lidar com a situação, com as pessoas, né, com o cônjuge, e você passa a suportar aquilo que é insuportável. Isso serve para homens, para mulheres, para todos os casados, para aqueles que vão casar, né, cara? Então, é uma coisa meio que óbvia, né? Tipo assim, a gente fala, mas isso é fácil de se fazer. Não é fácil, irmãos. Não é fácil suportar o irmão. Não é. Às vezes, nós não suportamos muitas vezes os nossos filhos, né? Pais, nós não suportamos, nós queremos conversar com eles de uma forma mais grotesca, né? De forma mais ásperas. Por quê? Porque nós não conseguimos suportar. Então Paulo aqui está dizendo, agora você imagina, se você não consegue suportar o que é do seu sangue, imagine aquilo que você mal conhece. Porque nós aqui na igreja, tirando alguns poucos casos, nós mal nos conhecemos. Eu nunca fui na casa do pastor Paulo. Eu sei que ele tem alguns filhos, não sei quantos também. Sei que ele tem uma esposa. Só. Sei que ele mora aqui na rua da Adriana. Que eu também não sei o nome da rua dele. E quando a gente não sabe o nome da rua, a gente fala o nome da pessoa que a gente conhece. É uma maneira de você se sentir mais inteligente. Então eu não conheço ele. E nós convivemos juntos. Nós dividimos um altar, dividimos uma comunidade, dividimos uma igreja, dividimos um púlpito, e dividimos a mesma palavra. Mas isso não quer dizer que que eu conheça ele, que eu conviva diariamente com ele. Porque quem convive diariamente com ele é a esposa dele, seus filhos e aqueles que estão mais próximos. Então aqui, no nosso caso aqui, a gente sobrevive, entre aspas, no meio de fogo cruzado, porque a gente não conhece as pessoas que estão à nossa volta. A gente não sabe se a pessoa é brava, não sabe se a pessoa gosta de risada, não sabe se a pessoa é triste, não sabe nada da pessoa. Então muitas vezes você fica pisando em ovos, como diria o nosso programa. Como é que eu falo com aquela pessoa? Se você ri demais, ela te chama de palhaço. Se você fica com a cara fechada, ela te chama de ignorante. Como é que a gente age com essas pessoas? Então Paulo está dizendo aqui, e quando você fala de comportamento de fraco na fé, é que muitas vezes a gente acha que a fraqueza é aquela pessoa que se afastou do evangelho, né? Nossa, esse cara é fraco, não pode ver uma barra de chocolate que já se vicia. Nossa, esse cara é fraco porque voltou a fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. Esse aí é uma pessoa desviada. Nós estamos falando de pessoas fracas dentro da igreja, pessoas que não conseguem orar muitas vezes, pessoas que muitas vezes não conseguem ler a Bíblia, pessoas que muitas vezes não entendem o que eu falo aqui, ou o que a Carol fala, ou o que os pastores falam aqui. Elas não entendem, elas não conseguem entender. Você tem que explicar uma vez, explicar 2 vezes, 10 vezes, e às vezes até 20 vezes. E às vezes você tem que pegar na mão da pessoa e levar lá ao caminho. Porque é como a gente fala, né? A igreja, nós somos eternos aprendizes. Então você para comigo e pensa que somos como crianças, né? Que às vezes a gente tem criança que você falou uma vez, ele aprende. Né? Aprendeu, já faz. Tem criança que você ensina ele 30 vezes, ele não aprende. E você tem que pegar ele, pegar na mão dele, levar. Você faz assim, assim, e ele vai fazer. Assim também somos alguns de nós que estão no nosso meio. Às vezes a gente tem que pegar eles na mão, pela mão, levar até o local, ensinar, ensinar ele a fazer.
Por quê? Porque essa pessoa tem uma certa dificuldade de aprendizado, ela tem uma certa dificuldade de entender e compreender, e muitas vezes nós, na nossa ansiedade de formarmos pessoas, de formarmos cidadãos, de formarmos pessoas que deem frutos para o reino de Deus, nós pegamos essas pessoas e achamos que elas já estão andando, e elas não estão, elas estão começando. Então a gente, um comparativo muito bem, assim, que eu ouvi uma vez de um pregador, o pastor Edson Rebustini, ele estava dando um estudo sobre casais. Ele estava falando: marido, quando você vai correr, a sua esposa, você briga com a sua esposa para que ela corra igual a você, mas ela não vai conseguir correr igual a você, porque ela é diferente, ela é mais, o nível de força dela é menor. E a mãe quer que o filho ande com ela de 2 anos. Você já viu as mães arrastando os moleques? Anda moleque, anda, mas ele não vai andar, sua perna tem quase 3 vezes o tamanho da dele, o dele inteiro, e você quer que ele ande igual a você, e não vai andar, porque cada um tem o seu tempo, a sua questão, estar pronto para andar, né? E aí Paulo diz: olha, devemos suportar, suportar, tá, irmãos? É além de gostar, é suportar. Não é você falar, não, é suportar. Tipo assim, a gente tem que ir além do normal, né? Dos fracos, e não agradar a nós mesmos, porque a minha vontade, a sua vontade, muitas vezes é de fazer uma besteira. Não quer nada? Vai pro Jardim Pereira e assiste um culto. Que essa seria a vontade, mas não é o que nós estávamos pensando, né? E por quê? Porque nós temos esse plano. Aí ele fala assim: nós não podemos agradar a nós mesmos. Irmãos, como é difícil a gente não querer agradar a nós mesmos, né? É difícil, cara. Tipo, é uma coisa que parece que está no couro do ser humano. Eu quero que seja do meu jeito, da minha forma. Tá nos, sabe, tipo assim, que jeito que você gosta né? As mães geralmente fazem isso, né? Que ela cozinha a comida do jeito que o filho gosta. Ao invés dela cozinhar a comida do jeito que ela gosta, ela cozinha a comida do jeito que o filho gosta. Por quê? Porque ela sabe que se não cozinhar, o filho vai reclamar. É claro que existem exceções, tá, gente? Estou falando numa média geral, são todos assim. E aí ela vai, e aí, por quê? Porque nós temos que contentar a nós mesmos. Nós gostamos de verde, queremos que todo mundo goste de verde. Eu gosto de amarelo, todo mundo tem que gostar de amarelo. Você já imaginou se todo mundo gostasse? Pastor, vamos pintar a igreja de cor tal. Aí o pastor pega, abre outra igreja, vai para outro lugar. Não, chegou do pastor, não, agora eu gosto de outra cor, pinta de outra cor. E assim vai, porque eu quero satisfazer a mim mesmo, né? Portanto, cada um de nós, agora que vem um detalhe bem interessante aqui, no versículo 2. Portanto, que cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para edificação. Aí é que está o problema. Porque a gente agradar o próximo que é ruim é fácil. Você já viu? Um dia desse eu fiz o cálculo, eu vim lá do centro de Terra Preta, eu contei. Em cada portinha que tinha um boteco aberto, tinha 3 caras dentro. Aí eu falei: rapaz, ventos, não se preocupe, são só ventos. Então, tipo assim, agradar aquilo que não presta é fácil. Você pensa comigo, vamos convidar você para o culto de oração. Meu Deus. Aí você convida o cara para o culto da balada gospel. Mano, você tem que abrir o espaço e dobrar o tamanho. Por quê? Porque a galera vai com todo empenho. Você convida a pessoa para ler a Bíblia. As letras são muito miúdas, não tem desenho, é pequenininho demais, me dá um sono quando eu começo a ler a Bíblia. Quem é que já dormiu em cima da Bíblia aqui?
Temos pescada nervosa. Ah, eu já cheguei a imprimir o Novo Testamento inteiro na testa. Todo dia, né? Por quê? Porque é um negócio que é cansativo, parece que é cansativo. Mas se eu convido você para assistir uma maratona de série, mano, pega um baldinho de pipoca desse tamanho, senta lá no sofá, você fica 12 horas assistindo série. E fica lá. Assiste um canal, assiste outro. Por quê? Você fica, por exemplo, quer ver uma coisa que é interessante na nossa vida cotidiana? O pastor está falando de uma pesquisa de telas aí, né? Por exemplo, quem é que já foi olhar a hora no celular? Todo mundo tem celular aqui. Se eu perguntar quem tem relógio aqui, quem tem relógio aqui? Que anda com relógio? Só um irmão, dois. Vamos fazer justiça, o pastor Paulo também anda. São duas pessoas com relógio. Onde você olha a hora hoje? Celular. Mas quem é que já foi olhar a hora no celular e depois de 45 minutos descobriu que não olhou a hora? Então lá, olha, puxa, essa figurinha é nova, vai adicionar. Ah, olha só, esse meme aqui é legal, vou mandar para fulano. E aí quando você vê, você foi para olhar a hora e ficou lá 45 minutos. E depois você fala, nossa, eu não tenho tempo para nada. É um fato. Por quê? Mas se eu convidar você para ler a Bíblia, é pesado, é cansativo. Aí Paulo está falando aqui, que nós, portanto, cada um de nós, agrade ao próximo no que é bom. Então eu tenho que agradar você no que? No que é bom. O que é bom? Você vir para o culto de oração, você vir para a escola bíblica dominical, você vir para o culto, você participar dos departamentos, ter um compromisso com Deus, ensinar a pessoa a ter uma vida de fidelidade com Deus, ser fiel em primeiro lugar. E aí você vai falando, tudo que eu fizer para que você cresça espiritualmente falando. Eu acho que nenhum pastor está aqui para derrubar ninguém. As pessoas pensam que o pastor prega, o pastor está matando a gente, está matando o irmão na fé. Não, irmãos, a gente quer que morra o pecado. Porque enquanto a gente está falando do mesmo assunto, é porque o pecado está por aí, escondidinho, embutido, em algum lugar, né? Sei lá. E aí a gente começa a tratar. Então quando Paulo fala assim, você que é forte, ajude o fraco, mas naquilo que é para o bem. Não é ajudar o chão, convidar o Jó para fumar narguilha. Não, irmãos, a partir de hoje vamos fazer uma reunião em casa santa. Com narguilha de chocolate, narguilha de baunilha. Vai ter narguilha para tudo quanto é lado. Eu garanto para você que em 2 meses tem mais jovem lá do que nas adegas por aí. Por quê? Porque é algo que não agrada a Deus. Então a gente, quando eu falo de fazer, de formar, de trazer, é levar pessoas para perto de Deus. Nós temos comunhão uns com os outros e entendemos que a minha força é para incentivar alguém a ficar forte, mas ficar forte em Cristo e não no pecado. Porque de vez em quando você vê uns convites dos irmãos por aí que eu vou te falar para você, mas deixa para lá, esse é assunto para outro dia. Porque também Cristo não se, aí ele fala assim, porque o nosso exemplo é Cristo. Quando Cristo olha para a cruz do Calvário e fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Cristo estava feliz? Alegre? Sorridente? Oh, beleza, vou morrer crucificado hoje. Oh, glória! Que beleza, maravilha, Jesus! Oh, Pai amado! É isso que eu queria, ser chicoteado, até meus órgãos aparecer, aleluia. Jesus falou, se for possível, passa essa de mim, mas contudo, faça a tua vontade. Cristo contrariou a si mesmo, porque a Bíblia diz lá em Filipenses, se não for me engano, que diz que mesmo sendo Deus, não ousou a ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo e humilhou a si mesmo, indo até a morte de cruz. Então, esse é o exemplo que Paulo dá para eu e você, cuidar das pessoas fracas na fé. Mas eu não vou com a cara da irmã. Cara, você não precisa ir com a cara, você só precisa ajudar.
Ah, eu não falo com fulano, você não precisa falar, ora. Ah, mas eu não tenho afinidade, eu não sei falar. Interceda. Ah, mas eu não... Fica quieto então. Já é um bom começo. Meu sogro falava, quem não atrapalha já ajuda muito, né? Então, a gente começa a identificar isso. E aí Paulo fala, o nosso modelo é Cristo. Porque eu era fraco e Cristo morreu por mim, no meu lugar. O pecado estava em mim, o erro estava em mim. E Cristo se contrariou e fez aquilo que ele não queria. Aí ele diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, irmãos, tudo que nós lemos e aprendemos com relação à palavra de Deus, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Paciência e pela consolação. Sabe, irmãos, é uma coisa que nós não temos hoje em dia no mundo. Eu estou pedindo até a Deus um fruto do Espírito chamado paciência. Porque as pessoas são muito impacientes, né? Impacientes com tudo. O cara não matou ninguém no Free Fire lá do videogame, sai na rua e mata alguém. A pessoa vai entregar pizza, a mulher bate nele. O outro fala não sei o que, morre no campo de futebol. Nós estamos, a nação está muito doente, o mundo está doente. Porque nós estamos muito impacientes, né? As pessoas se divorciam e depois perguntam, porque não sei, estava impaciente, não aguentava mais. Mas deixa para lá, né? Aí aqui ela diz, para a paciência, a Escritura tenhamos esperança. Então, a paciência nos traz. Então, por que Paulo escreve isso? A gente fala, hoje não deu certo, amanhã vai dar. Aquele irmão não foi no culto de ensino hoje, mas ele vai na semana que vem. E assim a gente vai, até chegar um dia que ele venha. E até um dia que ele vire pastor dando culto de ensino. Aí ele vai fazer a mesma coisa, né? Eu até brinquei, né, com os irmãos. Tinha o Zé aqui, que era diácono aqui. Eu esqueci, não lembro o nome da esposa dele. Ela participava do grupo de gesto. Cris, né? Aí eu passei lá na igreja dele. Fui lá no Rio Grande do Sul e fui lá na casa dele. Aí eu cheguei lá, aí fomos no culto, tal, ele me apresentou, e não sei o que, lá pro pastor e tal. Aí ele falou, irmão, agora eu me arrependo de não ter ido na escola bíblica. Eu falei, por quê? Eu sou professor. Eu falei, foi praga que eu joguei você. Todo aquele que não vem na escola bíblica vira professor de escola bíblica e depois sofre, né? E aí brincadeiras à parte, ele falou, não, como eu deveria ter ido, porque eu teria aprendido. Então hoje eu cheguei aqui, hoje eu sou professor de escola bíblica e eu estou apanhando pra caramba. Eu falei, bem-vindo ao time. Não se preocupa não, depois de uns 150 anos você aprende a apanhar. O resto deixa pra lá. Né? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmãos, esse sentimento não vem do homem. O problema da carta de Paulo aos Romanos é que ele fala que tudo é por fé. E fé não vem do homem, vem de Deus. E aí ele está falando aqui, que Deus conceda a cada um de nós que nós tenhamos esse mesmo sentimento uns pelos outros. Porque o mais difícil nessa vida não é você amar a Deus. O mais difícil desse mundo é amar o seu próximo. Porque Deus está alto, sublime trono. Você não vê, é misericordioso, graças a Deus por isso, é glorioso, né? Salvador e tal. Mas o irmão que está do teu lado, você o vê quase todos os dias, ou em quase todos os cultos. E Paulo está falando assim, que Deus conceda a você esse mesmo sentir uns para com os outros, porque às vezes passa pessoas por aqui, e eu estou falando de mim, não de vós, que eu já nem me lembro mais. Não vi, sumiu. Ah, mas é problema dele. Não é problema dele, é problema nosso. Eu não sei para onde ele foi. Ah, mudou. Ah, o cara que está na outra igreja. Glória a Deus, vai bem, vai com Deus. Deus abençoe, multiplique. Vire um servo de Deus lá.
Mas eu estou falando daqueles que passou, aceitou Jesus, ficou algum tempo e você não sabe nem para onde foi. Eu estou falando de mim, não estou falando de você, tá? Agora eu estou me culpando aqui, me chicoteando, porque eu não sei para onde essas pessoas foram. Por quê? Porque eles eram fracos, porque eles eram... não sei o que aconteceu com eles. É meu dever saber disso? Não, não é dever, é suportar uns aos outros, é ter a obrigação de entender, de compreender. A gente tem tempo para isso? Muitas vezes não. Mas é uma falha nossa? É, eu assumo, é minha falha. Quantas vezes você falou de Jesus para alguém e ele nunca mais, você nunca mais viu, nunca mais mandou um WhatsApp para ele, falou, e aí, como é que você está? Que agora tem WhatsApp, né? Antigamente você precisava ir lá, agora você pode falar com ele. E aí, como é que você está? Tudo bem? Beleza? E a gente não faz. Por quê? Porque nos acomodamos. A palavra correta é essa. Nós nos acomodamos com esse espaço físico aqui. Nós gostamos desse espaço físico, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, boa música, boa palavra, tranquilo, gente cheirosa, perfumada da Natura, do Boticário. Nós gostamos, está feliz, mas vai além disso. Então quando a gente fala de receber, né, como a Carol ministrou aqui, de receber essas pessoas, né, a gente fala assim, tantas pessoas aceitou Jesus. Isso é relativo, porque quantas pessoas permanecem em Jesus? Do evangelismo, 300 pessoas aceitou Jesus. Quantas pessoas efetivamente estão na casa de Deus? A gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? A gente tem que começar a formar discípulos. Formar discípulos. Um dia desse aqui, a pastora Renata veio aqui e falou, eu aprendi com você. Eu falei, puxa vida, essa para mim é nova, nem eu me lembrava mais, para você ver como é que é o tempo, né? Mas é verdade, eu dei os estudos para realizar do tema do Espírito Santo há muitos anos atrás, e aí a gente para pensar, são pessoas que você vai, são todos que vão, não são todos, mas o que você conseguir abraçar, abraça. A Bíblia diz que vamos tentar resgatar alguns do fogo, está lá escrito em Judas, se não for meu engano. Eu acho que em Judas, né? E aí ele diz aqui, segundo Cristo Jesus. Então esse negócio não é do homem, é de Deus. Não tem como você achar que você vai, a partir de hoje eu vou abraçar todo mundo. Não vai não. Eu vou amar todo mundo, não vai. Eu vou suportar a fraqueza, não vai não. Primeira pisada no seu calo, meu amigo, você já está enfiando a bota, né? Se não for Cristo, né? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Então, quando a gente fala de acolhimento, né, a gente fala de recepção. É muito bom quando você vai na casa de alguém, é recepcionado de maneira calorosa. Não tem coisa mais desagradável do mundo que você ir na casa de alguém e você ser recepcionado de forma fria, né? Ou tipo assim, nossa, o que essa pessoa veio fazer aqui? Cara, você não tem casa, não? Cara, chato, né, mano? 7 horas da noite aqui na minha casa. Estava preparando para assistir Chiquititas. E aí a gente, né? Mas é bem legal quando você vai na casa de alguém te recebe, te abraça e tal. Aí você fala, nossa, como é gostoso. É que nem igreja, cara. Quando você vai na igreja, você vai em umas igrejas por aí que as pessoas nem olham na tua cara. Nem olham, tipo, um a mais, um a menos. Quem é você mesmo? Tinha um pastor que ele começou a ficar ele ficou em depressão durante 1 ano, pastor Danilo. Depressão. Sabe por quê? Ele falou, eu não conheço nem os meus pastores. Para que uma igreja com 20 mil pessoas, se eu não conheço nem os meus pastores? Não sei quem é. Se eu não sei quem é meus pastores, imagina se eu sei quem é a ovelha. Ai, pastor! Cara de paisagem, para não ficar feio na foto, porque você não sabe quem são, né? Então você foi bem acolhido. Então, tipo, às vezes quando você vê um irmão falar aqui, nossa, como eu sou bem acolhido aqui na igreja do Pereira, glória a Deus por isso. É papel da igreja, é fundamental que nós sejamos bem acolhidos. Eu fui bem acolhido, tem gente que foi bem acolhido, tem pessoas que foram bem acolhidas, alguns ficaram, outros não. Isso não quer dizer nada, mas
pelo menos tenha um acolhimento digno, né? Algo interessante, porque acolhei uns aos outros, quer dizer, cuidai de uns aos outros, ó, proteja um ao outro, né? Não fale mal do seu irmão pro ímpio, não. Ah, mas ele pisou na bola comigo, resolva com ele, né? De vez em quando você vê uns irmãos aí que dão umas vaciladas, né? O cara falando mal do pastor pro dono do boteco. Olha para quem vai falar mal do pastor. Ah, o pastor pegou no meu pé, falou para mim não fumar maconha. Onde já se viu isso? Falou para mim não fazer tal coisa, para mim não ser preguiçoso. Onde já se viu isso, rapaz? O pastor está pensando que é quem? E fala lá no boteco. Eu não vou mais na igreja, não, mas você já esteve na igreja? Não, tipo, a gente tem que tomar, né, muito cuidado. Tem pessoas que falam, às vezes a gente fala, fala de fulano de tal, fala assim. Cara, se você tem alguma coisa contra a pessoa, acerte com ela. Ah, mas ela é difícil. Ninguém falou que é fácil. Tem o amor de Cristo, né? É nesse negócio que entra o amor de Cristo, né? Porque a gente começa a tratar, né? Na Santa Ceia a gente fala, se tem alguém aí com alguma coisa contra o irmão, né? Vê se acerta aí. Até hoje eu não vi, o pastor falou que também não viu, então nós dois estamos com o mesmo olhar. Mas por quê? Porque nós gostamos de acolher, receber bem. A igreja tem que receber bem uma pessoa, não importa quem seja essa pessoa. Não importa se a pessoa encosta aqui com um carro de 500 mil reais, ou se a pessoa vem a pé de chinelo de dedo. Ela tem que ser bem recebida. Aí se a pessoa for mais educada, receba bem e mantenha a distância. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, ministro do povo de Israel, né? Circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, né? E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Então, quando Cristo veio na circuncisão, não é porque era algo super importante, não, é para se cumprir a promessa de Deus. Deus não fez uma aliança com Abraão e ela não se cumpriu em Isaac, como nós lemos aqui no livro de Romanos, porque a aliança de Deus ela não se cumpre em Abraão, ela se cumpre em Isaac, né? E ela se cumpre em Isaac e Abraão fala assim, a aliança está com o filho da livre e não da escrava. Então Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, está dizendo, Cristo nasceu na circuncisão, quer dizer, ele foi circuncidado para se cumprir a promessa que estava em Abraão, Isaac e Jacó. Mas para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então nós glorificamos a Deus por quê? Pela sua misericórdia. Se você abrir lá, né, eu vou dar os textos aqui, depois você anota aí, se você quiser ler na tua casa aí, ó, Salmos 18, 49, Deuteronômio 32, né, 43, Salmo 117, 1 e Isaías 11, 10, né, são as citações do Velho Testamento. Paulo está escrevendo aqui, ó, porque para os gentios glorificar, como está escrito, 2 pontos, por isso eu te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, vós gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos gentios, e todos os povos o louvem. Também, aí ele já cita o nome do autor, Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E Deus deu esperança, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo ou alegria e paz no vosso crer, para que não sejais ricos de esperança, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo já escreve aqui, olha, Cristo nasceu para cumprir a promessa feita a Isaac, a Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e pela sua misericórdia ele nos deu a oportunidade de glorificar o seu nome. Então ele está falando aqui, quando a gente lê esse texto aqui de salvação,
a preparação para nós estarmos louvando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor já está preparada há muito tempo. Então, as pessoas, mas por que as pessoas não louvavam a Deus? Sim, sempre louvaram a Deus, né? A Bíblia diz que todo aquele que se achega a Deus e fazia todos os pré-requisitos judaicos, ele tinha o direito de frequentar o templo, ele tinha o direito de adorar a Deus. E aqui Paulo está dizendo aqui, por Jesus, nós, os gentios, vamos adorar a Deus como estamos adorando a Deus nesses tempos, ou continuaremos adorando a Deus. Por quê? Porque é promessa de Deus para o judeu e misericórdia para nós. Então a gente tem essa aí Paulo está trazendo aqui o conhecimento, dizendo assim, olha, fique esperto, você tem a oportunidade e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E ele fala que Deus, e o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aí ele fala aqui, né? E aí ele começa, aqui no capítulo 14, ele começa a trazer umas mensagens mais pessoais, para pessoas, né? É certo que estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então a primeira coisa que você tem para admoestar alguém é você ter conhecimento. Não adianta, irmãos, você querer corrigir alguém se você não conhece. É simples o fato. Eu vou corrigir meu irmão, mas você sabe como corrigir? Não sei não. Então aprenda. É por isso que existe luta na vida do crente. Você acha que as lutas só é só porque Deus gosta de castigar os filhos dele? Não, hoje meu filho está muito alegre, vou dar umas borrachadas nele. Não é isso. Deus traz uma luta na tua vida para você aprender, e quando você aprender, você ensinar, para que outra pessoa não precise passar por aquilo que você está passando, ou que ela passe por aquilo que você está passando de uma forma mais suave, né? É por isso que Deus te dá as lutas, né? Então, mas se você quiser, como é que se diz? Se você quiser instruir, quiser admoestar é chamar a atenção, né? O versículo 14, admoestar é chamar a atenção uns dos outros, aprenda primeiro, porque senão você vai falar groselha, e groselha não serve no altar, nem no meio da igreja. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, Paulo aqui está falando aqui para o seu povo, né? Como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo não está falando de qualquer coisa, está falando do apóstolo Paulo, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de me gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas coerentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre a coisa alguma, senão sobre aquela que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Aí Paulo traz aqui um texto dizendo aqui, eu estou aqui para dizer que Cristo me levou a pregar o Evangelho, a expandir o reino de Deus junto aos gentios, e é para conduzir os gentios à obediência, né? Não só por palavras, mas também por obras. Irmão, não tem coisa mais fácil que falar, eu vou, mas não vai, eu faço, mas não faço, eu obedeço, mas não obedece, eu gosto, mas não gosto, eu estou afim, não estou afim. Por quê? As nossas atitudes, né, são exemplos. Não tem como a gente falar, eu amo as pessoas, e o que você faz? Eu dou like nas publicações, eu amo, não é isso. Amar as pessoas é você fazer algo em prol daquela pessoa, é dar um copo d'água para a
pessoa, dá um bom dia para a pessoa. Fala, oh, bom dia, tudo bem, senhor? Oh, muito prazer em vê-lo. Às vezes a pessoa só precisa ouvir isso de você. A pessoa ia se matar, você fala, oh, bom dia. Dia maravilhoso, Jesus está contigo. Não, eu ia me matar, não vou mais não. Deus é bom, vou voltar para casa. A gente, né, porque obras, irmãos, a gente pensa que obras é aquela coisa faraônica que, sabe, você precisa comprar 400 toneladas de comida, você precisa salvar o mundo da fome, ir lá para a Etiópia, fazer milhares de coisas. Não, obras é você praticar isso aqui, na sua rua, no seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho. Ah, eu preciso sair do mundo para fazer obra. Quem te falou isso? Eu vou lá para não sei de onde. Irmãos, tem gente morrendo do seu lado, você não precisa ir para a África não, para pregar o evangelho. Tem gente, um monte aqui morrendo aqui. Vai no Brilha lá que você vai ver. Está lotado, né? Eu estou falando aqui Mariporamente 10 quilômetros, tá? Se você for mais um pouquinho mais nas regiões mais pobres do Brasil, aí, o Vale de Jequitinhonha em Minas, você vai sair de lá em depressão. Então a gente fala que Paulo está falando assim, ó, eu fiz vocês a glorificar a Deus, mas não só com palavras, e por obras, né? Por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém as circunvizinhanças até o Ilírico, tendo divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo assim, ó, de Jerusalém à Itália, eu já preguei. Dá para você? Dá para encarar? Ilírico era uma região costeira do mar Adriático e do mar, né, da junção dos dois mares, fica perto da Itália. Então Paulo já tinha pregado simples, irmão, de Jerusalém, lá, naquela época. Imagine como, não sei. Ele falou, Jerusalém já não cabe mais, eu preciso de outros lugares, né? O Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, ele está falando onde as pessoas já pregaram, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia e hão de compreendê-los o que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão. Aí parece que Paulo começa a carta dos Romanos nesse trechinho aqui. Ele fala, olha, foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar. Versículo 23, mas agora não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e de que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então qual era o projeto de Paulo nesse? Ele já tinha pregado de Jerusalém à Itália, falou, eu não vou pregar onde tem gente pregando, né? Que nem os missionários modernos, pregam na igreja, né? Os evangelistas modernos, pregam dentro da igreja. Quem prega dentro da igreja é o pastor, o presbítero, o professor da escola bíblica, com todo respeito, né? Mas quem prega lá fora é o evangelista, o missionário. Agora você vê os missionários pregando da igreja, não entendo isso não, mas tudo bem, deixa pra lá, é só uma questão de pensamento. E aí ele diz aqui, aí ele dá o real motivo porque ele escreve essas cartas aos romanos. Ele está dizendo assim, olha, eu vou para a Espanha, mas eu vou passar por aí, eu quero ficar um pouco de tempo com vocês, e eu quero que vocês me enviem para lá, porque até a gente pensa assim que as coisas no mundo espiritual ocorrem de qualquer maneira. Não ocorre, existe uma hierarquia, existe um movimento, existe um domínio, existe regras, né? E Paulo está falando assim, eu não vou chegar lá de supetão, eu quero que vocês me apresentem. Provavelmente tinha alguém pregando naquela região, e ele fala, eu quero que vocês me apresentem lá, me enviem lá, que quando eu chegar lá as pessoas vão saber que eu sou Paulo. E ele fala assim, porque primeiro eu tenho que passar em Jerusalém, porque ele fala, eu já tive muito problema, não consegui ir porque o evangelho não me permitia, porque se você acha que a vida do evangelista era fácil, não era. Então ele fala, eu não tinha tempo, não tinha como chegar até aí, agora eu
já completei a minha carreira, guardei a fé, agora eu vou expandir a palavra para outro estado, outro país. E aí ele fala assim, mas primeiro eu tenho que ir aonde? A Jerusalém. Para quê? Para entregar uma oferta que foi levantada junto com a igreja que está lá agora me fugiu o nome. A igreja de Filipos. Agora eu esqueci o nome, me fugiu o nome da região ali, da Ásia Menor. E ele fala, quando fez aquela coleta, o que aconteceu? Havia uma grande fome em Jerusalém, juntou-se todas as igrejas e fizeram o dia do quilo gigante, né? E juntaram tudo e falaram, agora é só levar para Jerusalém. Paulo falou, eu vou levar essa oferta lá, para ver se meus irmãos se tocam, que nós somos todos iguais agora perante a Deus. Mas ele fala, não se esqueça, mas continue orando por mim, porque não vai ser fácil a minha vida não, viu? Porque o Paulo já sabia o que ele iria enfrentar, né? Então ele pega aquela oferta, aqueles valores, né, que eram alimentos, e põe no navio, e ele mesmo vai entregar em Jerusalém. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele não chegou a ir a Roma, porque ele foi preso em Jerusalém. Ele só foi a Roma depois de 3 anos, porque ele ficou, acho que 2 anos, né? 2 anos em Jerusalém e desceu mais 1 ano para uma outra província lá, porque o povo queria matar eles, os judeus. Então ele fala, agora eu vou, então eu preciso Macedônia. Agora eu lembrei, passa a Macedônia e vem me ajudar. Essa é a fala da Assembleia, passa a Macedônia e vem me ajudar. Então Paulo pega essa oferta da Macedônia e fala, mas eu preciso ir para Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhe não sendo devedores, porque seus gentios, aí Paulo está aqui dando uma esticada, né? Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes não devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Esse aqui é um texto muito comum, né, que as pessoas perguntam, você deve ajudar a igreja? Se você desfruta de algo da igreja, desfruta de alguma coisa da igreja, é lícito que você invista naquele reino, é lícito que você invista naquele local, naquele lugar de trabalho, né? Então Paulo está dizendo isso. Se você desfruta dos bens que veio dos judeus, que é Cristo, nada mais justo que você matar a fome deles. Troca justa. Às vezes nós não achamos. Ele diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito Santo. Veja como é que a vida de Paulo estava, hein? Que lutei juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e de que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito, lembra que eu falei? Bem aceito pelos santos, pela igreja, porque até na igreja ele tinha resistência. Os caras eram tão orgulhosos que eles não, veio de gentil não quer não, a gente quer só do judeu, né? A fim de visitar-vos, né? Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Paulo chegou em paz em Roma? Paulo chegou algemado em Roma, né? Paulo chegou numa situação de acusação, né, dos judeus, foi para Roma, apelou para César por ser um cidadão romano, ele foi para Roma algemado. Ficou preso? Não, ele ficou numa casa que ele alugou lá e tinha uns soldados que ficavam com ele. A história diz que a cada 2 dias se trocavam soldados que ficavam com Paulo, porque todos os caras que ficavam mais de 2 dias se convertiam. Imaginou? A gente fica 20 anos com o cara, dá vontade de bater ele, né? Paulo não, Paulo ficava 2 dias, o cara se convertia. Olha que beleza, né? Reza a história, né? Os historiadores
contam isso, né? E não me é de assustar não, porque quando Paulo conversa com o procônsul lá de Roma, ele fala: Paulo, está querendo me converter? Né? Paulo tinha uma facilidade com o evangelho que era uma coisa fabulosa. E aí no capítulo 16, para nós encerrarmos, aí você fala: mas por que você está falando desse capítulo hoje? Ninguém perguntou. Por que você está falando desse capítulo hoje? Foi a Carol que me fez fazer esse capítulo. Brincadeira, irmão. É porque o capítulo 16, ele só vai trazer o quê? Saudações. Saudações e saudações. Mais saudações. Então ele diz assim, ó: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cesareia. Febe, alguns teólogos dizem que ela era uma diaconisa, tá? Diaconisa Febe. Esse servir aqui é na questão de trabalho. Agora não se sabe se é um trabalho oficial ou se é um trabalho voluntário. Igreja de Cesareia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo o que de vós vier, e precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então, Paulo começa aqui dando as suas saudações, dizendo aqui, ó, tá vendo Febe? Febe é uma irmã que trabalha na obra e receba como convém os santos. Então essa mulher, ela trabalhava na obra, provavelmente era uma diaconisa, né, como no Velho Testamento, na igreja primitiva, ela era uma diaconisa que trabalhava na igreja. E ele fala aqui, ó, porque ela tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Então Paulo conhecia ela pessoalmente, era uma mulher que estava ali na batalha. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também a todas as igrejas dos gentios. Né? Óbvio, né? Se ele perde a cabeça, não teria igreja. Se você ler lá em Atos, depois você procura lá em Atos, acho que Atos 16, 18, alguma coisa nesse sentido. Atos 18, você vai encontrar, Paulo encontra quem? Se você ler o texto, vai dizer, Paulo encontra Áquila e Priscila, e eles começam lá a estudar e a fazer o trabalho de evangelismo, e aqui já muda-se a ordem dos nomes. Ele fala o que? Priscila e Áquila. Então quer dizer que quem trabalhava naquele casal, vocês aqui tiram as suas conclusões, né? E Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha se arriscaram quando eles desceram pelo cesto lá no muro. E isso lhe agradeço, não somente eu, mas as igrejas também, porque senão era um pastor a menos, um apóstolo a menos. Saudai-vos igualmente a igreja que reúne na casa deles. Irmãos, o conceito de igreja, eu queria que vocês entendessem isso. Naquele tempo, acho que a Carol já até falou alguma coisa a respeito, não me lembro aqui, sobre o conceito de igreja. O conceito de igreja não era isso aqui, que vocês veem, várias pessoas de vários lugares que se juntam e adoram a Deus. Não, a igreja desse tempo aqui era uma igreja de família. Então a minha família, imagina a igreja com a minha família, eu e minha mulher. Aí você convidava alguns primos, alguns tios ali, se reuniam e faziam um culto ali. Então as igrejas eram reunidas em casas, como se faz, né, os cultos nos lares hoje, vamos dizer assim. Ninguém perdesse suportar com certeza, né? O tratar dessa coisa de igreja, a igreja que está na sua casa, era uma igreja que se reuniam, famílias, ali o tio, os irmãos, aqueles parentes próximos, se reuniam e adoravam a Deus naquele local. Por isso que é o conceito de igreja em casa. As pessoas falam, e a igreja não é como nós temos hoje, que tem porta aberta, entra quem quer, faz o que, né? Faz a pregação, faz os cânticos. Não era assim que funcionava antigamente. Tanto é que eles viviam debaixo de medo. Mas também espera, então, igualmente se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia, foi o primeiro cara que se converteu lá para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós.
Saudai Andrônico, Junias, meus parentes. Paulo tinha parentes, tá, mãe, em Roma. Né? Companheiros, parentes e companheiros de prisão, eles estavam em Roma, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Quer dizer que esses homens, os parentes de Paulo, vocês já pararam de pensar nessa história? Paulo escreve aqui, vamos ler o versículo aqui, mano. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então tinha alguém orando pela vida de Paulo. Alguém estava orando pela vida de Paulo. Porque ele fala, tinha uns parentes meus aqui, eles estão a Cristo antes de mim. Veja o valor da intercessão. Aquele que não presta, não vale nada, vai matar, não tem jeito. Pior que Paulo, meu amigo, só eu. E Cristo tem um jeito. Então, há esperança, viu? Então, só para você entender o poder da intercessão. Pode continuar que dá certo, né? Antes de mim, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que o nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques, saudai Aples, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da sua casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai de Fena. Aí ele vai falando aqui, tem irmãos, tem bem aqui uns 20 nomes aqui que ele fala, né? E aí ele pega aqui e fala, né? Aí o versículo 16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, toda a igreja de Cristo vos saúdam. Quando ele fala desse ósculo santo, ósculo é beijo, tá? Só para deixar mais claro, saudai uns aos outros com beijo, né? Não é o irmãozinho esperto que só beija as irmãs. Se você beija as irmãs, tem que beijar os irmãos. Os barbinhas também, sem chance, né? Então, tipo, às vezes, às vezes quando você vê algum irmão beijando o outro, você fala, credo, está na Bíblia. Saudai-os com ósculo santo, beijo santo. É um beijo no rosto, um beijo. Tem nada de absurdo nisso, né? Nossa, quanta, né? Um já fala que isso é vergonhice, né? Tipo assim, tem nada a ver. Se você é o irmão, aquela pessoa que cresce com você é com o pai e filho. Você beija o seu filho, beija o seu pai, não tem problema não, né? Nós estamos tão intolerantes ultimamente que um dia desse o pai estava andando com o filho abraçado, os caras bateram nos dois, porque os dois estavam abraçados. Tem alguma coisa errada com isso? Tem não, gente. Poxa vida. Mas eu não quero beijar, não beija. Ninguém está falando para você beijar. Só estou falando que quando você... Eu tenho hábito de beijar. Só que tem os irmãos que você vai beijar, você já percebe que ele fica desconfortável, então já não beijo mais. Então tipo, você vai no... Tem coisas que o cara, tem gente que não gosta, beleza. Mas a gente não pode se escandalizar. Porque eu cheguei lá e cumprimentei o pastor Florencio com um beijo no rosto, meu amigo, né? Eu conheci faz umas 2 semanas, mas é meu amigo. Tá, vou lá e eu dou um beijo no rosto dele. Aí você vai falar o quê? Vai se converter primeiro, né? Vai aprender a suportar os fracos, porque eu sou fraco, né? Deixa pra lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Você pensa que acabou a carta de Romanos, é para dar mais uma esticadinha, mas eu vou dar mais um assunto aqui para vocês, tá? Rogo-vos bem, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre.
e com suaves palavras e lisões enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. O Deus de paz em breve esmagará debaixo de nossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Está se despedindo de novo. Então ele fala aqui, quando ele está fechando no apagar das luzes, ele dá uma dica ainda: fica longe de gente fofoqueira, fica longe de gente que gosta de causar divisão, fique longe de gente que gosta de causar escândalo. Um dia desse eu fui conversar, num lugar aí, eu fui conversar com uma pessoa, falei, nem vou falar, se eu falar essa pessoa vai fazer um escândalo aqui, mano, e eu vou ter que fazer que nem avestruz, enfiar a cabeça na terra. Então, cara, não se... E ele fala que anda com desacordo da palavra, da doutrina, das regras, né? Aprendesse o que você tem aprendido aqui. Ó, afastai-vos dele. É simples, irmãos. Você não quer viver com... eu não quero discutir, se afasta. Porque se você ficar perto, você vai brigar. De vez em quando você briga pelo Facebook. A distância, fica falando mal com os irmãos lá. Guerra dos irmãos. Para com isso, né? Então Deus está falando, fica alerta. Irmãos, noteis, preste atenção naquele cara que gosta de fazer divisão. Porque você acaba sabendo quem é. Né? Aí, saúda-vos Timóteo, meu cooperador, nós conhecemos Timóteo, Lúcio e Jasson também são parentes de Paulo, Sosipa, meus parentes, Eteste. Aí ele diz aqui quem escreveu a carta aos Romanos, só para curiosidade, eu, Teste, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, que estava na casa dele, toda a igreja. Saudamos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mais um fechamento da carta, mas não termina, eu falo, vou escrever mais um aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério, guardando em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Aí nós fechamos o livro de Romanos, ou a carta aos Romanos, né? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com Romanos. Eu espero que eu tenha aprendido alguma coisa com os Romanos, né? Quando fala você fala, sabichão. Não sou sabichão. Eu espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa, né? É a carta universal de Paulo. Nos ensina muita coisa boa, né? Para nos livrarmos de certas ciladas, amém? Vamos colocar de pé, nós vamos para casa.